CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia! Está começando o CBN Universidade de hoje, o programa que você já sabe. É produzido por alunos do curso de jornalismo da UEPB e Educomunicação pela UFCG, com a supervisão dos profissionais da Coordenadoria de Comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Aqui você fica bem informado sobre o que é destaque no cenário acadêmico e a gente fala sobre o que está sendo pesquisado e estudado na academia. E tem serviço para você ouvinte da CBN Campina Grande. E aí, vamos saber o que é destaque no programa de hoje? A gente fala sobre o projeto Centelha, que está com as inscrições abertas até o dia 17 e a gente traz todas as informações. Tem a coluna Direito e Cidadania com o professor Luciano Nascimento. Hoje falamos sobre liberdade de imprensa, privacidade e Lava Jato. E ainda vamos falar sobre envelhecimento humano, que a UEPB apoiou a 6ª edição do Congresso Internacional sobre o tema, que atraiu milhares de pessoas. Nós abrangemos uma área temática muito forte, desde a saúde, como a arquitetura, a parte do direito, a parte social. Então é um congresso que tem áreas temáticas diferenciadas. E hoje estamos trazendo um bloco todo voltado para você, aluno da graduação, que pensa em seguir pelo universo acadêmico. E para se dar bem nesse sentido, é preciso produzir. A gente traz dicas sobre como escrever um artigo científico e ainda tira dúvidas sobre as regras para quem está escrevendo o trabalho de conclusão de curso. Como estamos no período de recesso, o quadro Saúde A de hoje traz dicas de alimentação para as férias. Só que quando falamos em alimentação, não dá para relaxar tanto assim. Há os momentos de abrir exceções, só que também não dá para descuidar durante as férias inteiras. E ainda vamos falar sobre as opções culturais para você aproveitar aqui em Campina Grande. Fica sintonizado que o CBN Universidade está apenas começando. Eu sou Luana Albéria e fico com você até às 10 horas da manhã, aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. E a gente começa falando sobre a portaria da UEPB, que regulamenta um novo horário de funcionamento durante o período de recesso do calendário acadêmico. As medidas levam em conta os princípios da eficiência e da economicidade que regem a administração pública. Sendo assim, ficou estabelecido o expediente contínuo, no caso de 7 horas da manhã até 1 hora da tarde até o dia 2 de agosto. Esse período teve início na última segunda-feira, dia 8, e regulamenta o expediente para as unidades e setores administrativas em todos os campos da UEPB. É a portaria UEPB/GR/0298/2019, que exclui as situações específicas às quais devem obedecer os horários e turnos já estabelecidos em normas próprias. Mas, no geral, até o dia 2 de agosto, serviços como biblioteca, protocolo e espaços de atendimento ao público só estarão funcionando das 7 horas da manhã até a 1 da tarde. Fica atento, porque se você precisar resolver alguma questão na UEPB durante o período de férias coletivas, tem que ser no turno da manhã. Agora é a hora do comentário do professor Luciano Nascimento e hoje ele fala sobre o direito de imprensa. Fica ligado! Direito e Cidadania. Bom dia aos ouvintes da CBN Campina Grande 103,5 FM. Eu sou Luciano Nascimento e você ouve a coluna Direito e Cidadania. Hoje falamos sobre liberdade de imprensa, privacidade e Lava Jato. Por quê? Porque o país foi sacudido recentemente, ou tem sido sacudido, com a série de reportagem do site The Intercept Brasil, do jornalista Glenn Greenwald, que tem publicado conversações do então juiz federal Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, e o procurador da República, o principal nome da força-tarefa da investigação denominada de Lava Jato, o procurador da República, Deltan Dallagnol. E o The Intercept Brasil teve acesso a uma série de arquivos, segundo o jornalista principal do site, o Glenn, Há uma série de arquivos que traduzem conversações com grandes implicações entre o então juiz federal Sérgio Moro e o procurador da República Dallagnol. Diz o Intercept que está fazendo uma série
e serão muitas, porque segundo o próprio site, há um material colossal, cerca de 1.700 páginas que serão analisadas e que gerarão uma série de outras investigações. Mas aqui nós trataremos sobre o que significa essas conversações e a divulgação ou a publicação jornalística dessas conversações entre duas autoridades de Estado e o que diz a Constituição, o que diz o Código de Processo Penal, o que diz a Lei da Magistratura, o que diz o Código de Ética do Ministério Público, enfim, uma série de normas. Então, por um lado, o The Intercept argumenta que tem a liberdade de imprensa, é assegurado pela liberdade de imprensa, diz que teve acesso aos arquivos por uma fonte anônima, e aí há uma garantia constitucional para a liberdade de imprensa, ou seja, o jornalista não é obrigado a informar qual é a fonte que lhe forneceu o material. E isto nunca foi contestado na democracia moderna, isto nunca foi contestado à luz das constituições, isso nunca foi contestado na sociedade moderna. O jornalista sempre teve o sigilo de fonte como uma garantia constitucional do seu exercício profissional. Somente agora que isso tem sido contestado. Por outro lado, as autoridades públicas envolvidas, o atual ministro da Justiça e o procurador federal Dallagnol, dizem que houve uma invasão de privacidade. A questão é que as conversas se dão no âmbito funcional, ou seja, do exercício profissional. Então, se elas se dão no âmbito funcional, ou seja, se elas ocorreram, se elas aconteceram durante o exercício da função, então não há privacidade. É verdade que a Constituição regula o direito à privacidade no artigo 5º, inciso 10, dizendo que todos têm o direito à privacidade, à preservação da sua honra, da sua imagem e outras características. A questão aqui é que as autoridades públicas mantiveram conversações que vazaram, agora vazaram, mas essas conversações foram durante o exercício profissional, o que significa dizer durante o exercício da função. Então essas conversações já têm uma estrutura ou uma natureza pública, não tem absolutamente nada de privado. Mesmo porque também os smartphones ou os telefones, enfim, os aparelhos que foram utilizados para realizar essas conversações à luz de um aplicativo chamado Telegram, são aparelhos funcionais, então, portanto, são públicos. Então não há que se ventilar a ideia da Constituição e a privacidade. O site The Intercept tem produzido esta série, que vai durar, segundo os protagonistas, os jornalistas, durante todo um ano, mas, por outro lado, nós temos a questão da ética e da moral na conduta realizada por essas duas autoridades de Estado. Um juiz, à época, que desconsiderou o Código de Processo Penal no que se refere à suspeição. O Código de Processo Penal, é claro, diz que o juiz, quando mantiver conversações, ou mantiver relações, ou mantiver ações com uma das partes, no sentido de auxiliar uma dessas partes, ele tem, de ofício, que se declarar suspeito. E se ele não o faz, uma das partes, obviamente a parte prejudicada, tem que arguir essa suspeição. Ora, ou então, à época, juiz federal Sérgio Moro não declarou de ofício sua suspeição, pelo contrário, agasalhou para si todos os casos da Lava Jato, e mais especificamente o caso do triplex, que tinha como réu o ex-presidente da República, Lula. Os advogados de defesa arguíram a suspeição, os tribunais superiores não reconheceram, tanto o TRF quanto o STJ, mas agora, com o vazamento e a publicação dessas conversações, o que se nota é que havia uma relação de auxílio do juízo, ou seja, da 13ª Vara, e onde ocorria o desenvolvimento do processo, com o órgão de investigação, que é o Ministério Público Federal. Então, isso não poderia ter acontecido. Isso é um crime? Não, isto não é um crime, mas isto é imoral, ou seja, isto ofende o Código de Processo Penal. E no artigo 564 do Código de Processo Penal, quando isto ocorre, o legislador trouxe uma previsão lá que é taxativa. Ocorrendo fatos dessa natureza, todos os atos do juiz são nulos de pleno direito. Ou seja, são absolutamente nulos todos os atos. O que significa dizer que aquele processo deveria ser revisto. Não estamos discutindo aqui se o réu daquele processo, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é culpado ou inocente. Não é isto que se discute. O que se discute é o procedimento que desenvolveu o processo. O procedimento foi maculado, o procedimento foi ofendido, foi lesionado e, portanto, ele tem que ser anulado. E aí um outro juiz que julgue o caso, mas não aquele juiz poderia
poderia julgar o caso. É nesse sentido. Para além disso, há uma previsão na LOMAN, na Lei Orgânica da Magistratura, há previsão na Lei Orgânica do Ministério Público Federal. Enfim, há uma série de códigos de ética que foram ofendidos. Ou seja, nós estamos falando de atos através de conversações digitais imorais. Por outro lado, nós estamos falando de conversações que ofenderam a teoria constitucional dos procedimentos jurídicos, esculpida no Código de Processo Penal, na Constituição Federal, na Lei Orgânica da Magistratura, na Lei Orgânica do Ministério Público e em diversos outros códigos de ética. E por terceiro, a apuração se dentre essas conversações, porque existem uma série de outras que nós ainda não sabemos quais são, só o The Intercept sabe, se ofendem previsões sobre crime ou delitos que estão na parte especial do Código Penal e na legislação extravagante ou na legislação especial. Mas só os próximos vazamentos, que eles acontecerão, poderão determinar se essas duas autoridades cometeram crimes ou não. Por ora, o que se pode afirmar inequivocamente é que aquelas conversações são, no mínimo, imorais. Obrigada, professor Luciano, e até o próximo programa. Atenção agora aos alunos do curso de enfermagem, farmácia, biologia ou medicina. É que o Departamento de Farmácia da UEPB divulgou um edital para a seleção de plantonistas para o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campina Grande, a CIATOX, que funciona dentro do Hospital de Emergência e Trauma aqui da cidade. As inscrições podem ser feitas até a próxima quinta-feira, dia 18 de julho, exclusivamente através do e-mail depfarmacia.epb@gmail.com. depfarmacia.epb@gmail.com. Os interessados devem enviar para este endereço a ficha de inscrição já preenchida com foto 3x4 recente. O comprovante de matrícula ou a declaração da universidade devem ser entregues no primeiro dia do curso preparatório. Ao todo, estão sendo oferecidas 31 vagas, sendo 10 para o curso de enfermagem, 10 para farmácia e as outras 10 para o curso de medicina, e uma vaga específica para um aluno do curso de biologia. Os selecionados serão avaliados através da participação no curso preparatório, vai ter uma prova escrita e uma entrevista. Os detalhes sobre esse edital você encontra no site da UEPB, uepb.edu.br. E tem outro prazo de inscrição em aberto. É para quem se interessa em participar do projeto Centelha Paraíba, que é uma iniciativa da Fundação de Apoio à Pesquisa da Paraíba, a FAPESC, com parceria com a Universidade Estadual da Paraíba. O edital está em aberto até o dia 17 desse mês, ou seja, até a próxima quarta-feira, através do site programacentelha.com.br. Ele é voltado para a participação de todos os cidadãos do Estado, tanto para escrever suas ideias como para interagir com os empreendedores, e consolida uma forte rede de apoio ao empreendedorismo inovador. Nossa produção conversou com o pessoal do Centelha Paraíba, que explicou um pouquinho mais sobre esse projeto e a parceria com a universidade. Olá, pessoal. Eu sou Patrícia, da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, FAPESC. Faço parte da equipe executora do Programa Centelha na Paraíba. O Programa Centelha é um programa de incentivo ao empreendedorismo inovador que vai te ajudar a transformar as suas ideias em um negócio de sucesso. Para isso, o programa vai oferecer recursos financeiros na forma de subvenção econômica, que é um recurso que você não vai precisar devolver e que será usado no seu projeto. As capacitações são uma série de vídeos que você vai encontrar na nossa plataforma e irão te ajudar a desenvolver o seu projeto, como também acesso a parceiros que vão te auxiliar nessa caminhada. O processo de seleção do Programa Centelha é dividido em 3 fases principais. Na primeira fase, você vai submeter o seu projeto respondendo a 4 perguntas. Qual o problema que você quer resolver? Qual a solução para esse problema? Qual o diferencial perto do que já existe no mercado? E quem é a equipe que vai desenvolver esse projeto. Na segunda fase, será desenvolvido um projeto de empreendimento, onde você irá detalhar um pouco mais os objetivos da sua ideia. Na terceira fase, teremos o desenvolvimento do projeto de fomento, onde você vai detalhar como vai utilizar os recursos financeiros e como irá desenvolver o seu projeto. Todos os projetos serão avaliados por 2 especialistas que passarão por treinamentos e capacitações para alinhamentos dos critérios de avaliação dos projetos. Para participar do programa, você não precisa de uma empresa constituída. Não precisa ter CNPJ, pode ser qualquer pessoa física. E ao ser aprovado, você terá 2 meses para realizar todas as formalizações. Os projetos aprovados passam para a fase de pré-incubação,
Nessa fase, você terá dinheiro em conta e receberá uma série de capacitações para desenvolver o seu negócio. Na Paraíba, serão 28 aprovados que receberão um valor de até R$60 mil. Para cadastrar sua ideia, basta acessar o nosso site www.programacentelha.com.br. Leia atentamente o edital. Fique atento aos prazos. Agora a gente faz a nossa primeira pausa, mas fica ligadinho no CBN Universidade, que na volta tem informação para você, aluno que está focado em escrever o TCC. Então temido trabalho de conclusão de curso. Também vamos falar sobre a produção de artigo científico e tem dicas para você enriquecer o seu currículo. É rapidinho e o CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade de hoje, dia 13 de julho de 2019. E já trazemos informação para você, concurseiro de plantão, que vai fazer a prova amanhã. A comissão de concurso da UEPB, a CPCOM, está realizando vários certames amanhã. Tem provas nas cidades de Guarabira, Solânia, Nova Palmeira e Cuité, entre outras cidades paraibanas. São centenas de vagas para cargos como motorista, assistente social, enfermeiro, professor, médico. Quem vai fazer a prova deve ficar atento. Você já olhou o local onde vai ficar? E sabe o horário da abertura dos portões? A comissão organizadora alerta para os candidatos chegarem com no máximo meia hora de antecedência nos locais de prova. E lembra aí, é proibido o uso de aparelhos celulares. O edital de todos os concursos com as informações específicas de cada concurso está disponível no site da comissão, o cpcom.epb.edu.br. cpcom.epb.edu.br. E se você tem alguma dúvida, acessa lá que a prova já é amanhã. Boa sorte para todo mundo que vai trabalhar e também para os candidatos que com certeza já vêm se preparando há um bom tempo para este dia. E agora, a informação é para você, estudante universitário que está concluindo o curso e tem que escrever o TCC. São muitas dúvidas que surgem, principalmente sobre as regras, o que pode ou não quando o assunto são as normas da Associação Brasileira de Normas e Técnicas, a ABNT. Pois é, a nossa produção esteve no campus 1 da universidade, aqui em Campina Grande, e coletou alguns questionamentos dos estudantes sobre o tema. A professora de Metodologia Científica, Tânia Maria, foi quem esclareceu algumas questões. Vamos ouvir que pode ser o seu questionamento aí também. Meu nome é Mariana Bárbara, eu sou do curso de Psicologia aqui da UEPB e eu queria saber qual a diferença entre entrevista e questionário. Bom, o questionário ele pode ser escrito, você pode chegar nos informantes e entregar o questionário e dizer, amanhã eu venho buscar as respostas desse questionário. A entrevista, não, ela é geralmente como a gente está fazendo aqui. Ela é presencial, tá? Geralmente ela tem o entrevistador e o entrevistado. É diferente porque ela tem uma aproximação maior. E o questionário ele pode ser respondido isoladamente. Tá? Como eu te disse. E pode estar lá também presencial. Você aplica um questionário com uma turma de alunos, por exemplo, e está em sala, recolhe os questionários e tem ali o seu material para analisar as respostas. Mas a entrevista, ela precisa ter essa presença entre os entrevistandos, o entrevistador e o entrevistado. Eu acho que é uma diferença marcante essa questão da presença, do estar presente. Meu nome é Rayana Araújo, sou do curso de Letra Espanhol, curso 6º período e tenho dúvidas em relação à numeração das páginas. A gente tem as normas, né? As normas que são da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tudo isso que eu estou falando, vocês podem verificar bem mais especificamente lá na ABNT. Mas a gente geralmente coloca ou a numeração na parte superior da página, no lado direito, ou então na parte inferior, no centro, na parte inferior da página. Eu sempre oriento meus alunos a numeração na parte superior do lado direito. Isso tá lá, tá como norma da ABNT. Meu nome é Eric, sou do curso de Educação Física e minha dúvida é mais na parte de citações. Quando é que eu devo colocar parêntese ou só citar no texto o nome do autor para citá-lo? Se eu for fazer uma citação literal e aí eu coloco essa citação antes de falar o nome do autor, então vai ter aspas na citação, no corpo do texto, dentro do parágrafo, a citação vem entre aspas e no final da citação você abre um parênteses,
coloque em caixa alta, letras maiúsculas, o sobrenome do autor, vírgula, o ano, vírgula e a página de onde você tirou essa citação. P, ponto, e o número da página. Fecha parênteses. Mas se você for falar antecipadamente o nome do autor, segundo Ramos, aí abre um parênteses, 2012, fecha parênteses, aí você vai, aliás, abre o parênteses, coloca a data, a página e fecha o parênteses, aí você coloca a citação. Então, se você coloca segundo Ramos ou conforme Ramos, esse Ramos vai ficar só com a primeira letra maiúscula. Mas se você for colocar a citação anteriormente e no final é que você vai falar o nome do autor, o sobrenome dele, identificando o autor de onde saiu essa citação, aí ele obrigatoriamente fica preso lá entre os parênteses com caixa alta. Com relação a uma citação longa que fica fora do parágrafo, aí você pode colocar esse autor no final dessa citação também preso lá entre os parênteses, caixa alta, a data e o número da página. Eu mesma já vou ficar ligadinha nessas dicas que estou escrevendo o TCC e pretendo apresentar no fim desse semestre. Sábado que vem tem mais questionamentos dos estudantes que durante a vida acadêmica são bem cobrados sobre essa produção científica. Tudo o que é feito durante essa fase da graduação ajuda a enriquecer o currículo, seja para aquele que quer entrar num projeto de pesquisa ou para quem quer seguir direto para uma carreira acadêmica. E é um artigo científico o tipo de produção mais simples que agrega pontuação. A repórter Kalina Araújo preparou uma reportagem pra gente mostrando que escrever um artigo não é esse bicho de 7 cabeças não. Se liga aí. O mundo acadêmico é recheado de pesquisas, experiências, estudos e descobertas. Uma maneira de transparecer isso é através de trabalhos científicos. O artigo é um deles. Esse modelo de produção é definido, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, como publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas de conhecimento. A estrutura do artigo científico depende das normas de onde será publicado, como anais de congressos, que são uma coleção de trabalhos científicos divulgados no contexto de um evento, em revista ou livro. A professora do Departamento de Letras da UEPB, Tânia Maria Augusto Pereira, nos explicou como deve ser a estrutura de um artigo. Geralmente, um artigo ele tem, antes do seu conteúdo, o resumo do artigo, o que vai aparecer naquele artigo. Esse resumo, no máximo, poucas linhas, às vezes poucas palavras. Tem normas que exigem que o resumo só tenha até 3 linhas, ou diz que só tem até 500 palavras. Então, é relativo. Depois do resumo, às vezes, vem o abstract, que é o resumo em língua estrangeira inglesa. E depois, sim, começa o artigo. Aí vem o quê? A introdução, depois o próprio desenvolvimento com os tópicos que compõem esse artigo, no fim, as considerações finais, depois as referências. E, antecipadamente, antes de tudo isso, tem o título centralizado e ao lado, no lado direito da página, tem a autoria, quem são os autores ou quem é o autor. É comum surgir a dúvida se é obrigatória a orientação de um docente. A professora Tânia nos esclareceu esta questão. Se é um artigo que foi solicitado numa disciplina por um professor e esse professor orientou toda a produção do artigo, ele vai ter que aparecer lá, nem que seja numa notinha de rodapé. Na primeira página do artigo, você pode colocar o seu nome como autor do artigo, uma nota de rodapé. Ou então, no título do artigo, você já coloca uma notinha, um asterisco. E esse asterisco vai estar lá em nota de rodapé na primeira página, explicando artigo solicitado na disciplina tal, sob a orientação do professor tal. Se é um artigo que vai para uma apresentação em um evento científico e esse professor orientou, qualquer professor tem orientado, aí geralmente esse artigo vai ser apresentado pelo aluno no evento e publicado nos anais. Então é necessário a presença do orientador desse artigo, que é o professor. Durante a vida acadêmica, o currículo Lattes é muito falado entre os alunos e os professores, pois ele é um currículo elaborado nos padrões da plataforma Lattes, gerida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e que é a carta de apresentação de estudantes e pesquisadores. Então, o currículo Lattes se tornou um padrão de registro do percurso acadêmico. Por isso, existe uma preocupação de publicar artigos para compor o Lattes, e a professora Tânia Maria nos conta a importância de uma publicação científica para o Lattes. A gente orienta muito os alunos que estão no meio do curso, 4º período em diante, 5º período, que não deixem de se apresentar, de ir a eventos científicos, porque disso vai resultar uma publicação. Geralmente, todo evento
se é um evento nacional, um evento internacional. Então, um evento, às vezes até local, também tem anais. E essa publicação em anais vale para o curriculatus do aluno. Eu acho que entrar na universidade e sair da universidade sem ter participado de nenhum evento e nem ter publicado nada é muito, muito pobre. O aluno tem que buscar isso. O mestrado é o sonho de boa parte dos graduandos, pois ele tem como objetivo a ampliação do conhecimento sobre um tema de interesse acadêmico, além de estimular a reflexão teórica. O mestrado é voltado para quem quer crescer no circuito acadêmico, como professor ou pesquisador, mas também abrange quem atua no mercado e deseja adquirir e aprimorar competências relevantes para o exercício da profissão. A professora destaca ainda a importância de artigos publicados na avaliação de mestrado. Eu sempre digo a meus alunos, olha, publiquem, principalmente artigos científicos em anais ou periódicos, ou até mesmo em um capítulo de livro. Quando esse artigo vai para um livro, ele se torna um capítulo de livro. Então, essas publicações constam lá no seu curriculatus e vale pontos na prova de títulos em qualquer seleção de mestrado. Se você vai para uma seleção de mestrado sem nunca ter publicado nada, você nunca vai conseguir entrar no mestrado. Atualmente está cada vez mais isso sendo exigência nessas seleções. O aluno precisa estimular seu conhecimento através de produções científicas, o que resultará em um bom currículo Lattes e uma boa bagagem acadêmica, que refletirá em frutos não só na vida profissional, como pessoal. Kalina Araújo, para o CBN Universidade. Obrigada, Kalina. E a gente do CBN Universidade tem uma novidade para você, ouvinte da 103.5. A partir do próximo sábado tem a coluna Português Sem Segredos. O professor Edson Tavares vai trazer dicas de português para você ficar ligadinho nas normas dessa língua tão rica que é a nossa. A partir do próximo sábado você vai ouvir por aqui Português Sem Segredos. Olá, bom dia! Sabe aquela dúvida de português que você tem e que muita gente também tem? Dentro do programa CBN Universidade vamos solucioná-la com o mínimo de teoria e o máximo de dicas. E agora vamos para mais um intervalo rapidinho, mas no próximo bloco o nosso assunto é envelhecimento humano. É que Campina Grande sediou o Congresso Internacional sobre o tema e a nossa equipe esteve lá acompanhando tudo sobre o evento. E ainda teremos os detalhes sobre o projeto de alunos de psicologia da UEPB que aborda genética. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade de hoje e a gente traz agora muita informação sobre o que está sendo estudado e debatido nas pesquisas dentro da UEPB. E começamos falando sobre a iniciativa de alunos do curso de Psicologia aqui de Campina Grande. São estudantes do primeiro período que criaram um canal de comunicação através do YouTube com o objetivo de discutir assuntos ligados ao estudo da genética. A iniciativa, batizada de Academia da Genética da UEPB, tem como proposta fazer divulgação a respeito de publicações científicas sobre a genética do comportamento humano. E a ideia é transformar os seminários e artigos científicos em uma linguagem mais acessível através dos vídeos para a internet. O trabalho está sendo coordenado pela professora do departamento, Silvana Santos, e você vai ouvir agora o que ela falou sobre essa iniciativa. O canal do YouTube é assim, é uma iniciativa nossa, a tentativa agora vai ser de improvisar ele ao longo dos anos e melhorá-lo, no sentido dos estudantes produzirem conteúdos, deles contarem resultados de artigos científicos, os mais recentes possíveis relacionados com a temática da genética. No caso da psicologia, eles falam da genética do comportamento humano. Então a ideia é fazer a divulgação científica, ao mesmo tempo que eles possam ter a oportunidade de ler um artigo mais recente, usar o conhecimento, os conceitos, aquilo que eles aprenderam na disciplina, para ler uma produção científica de alta qualidade. Esse tipo de competência, ela é muito importante, porque hoje em dia o conhecimento está mudando muito rápido. E na genética, 5 anos é assim, equivale a milhares de anos em outras ciências, o conhecimento muda muito. E a gente tem visto uma evolução muito grande assim, dos conceitos, das compreensões, das teorias, da compreensão dos distúrbios psiquiátricos, por exemplo, pela genética. Então, esse estímulo ao estudante, no sentido dele produzir um conteúdo, ler e produzir um conteúdo para a população, é importante para ele se apropriar de algo importante, que é ler
o artigo científico, ao mesmo tempo que ele contribui para que esse conhecimento chegue na base, chegue na população geral e possa também ajudar as pessoas a compreenderem um pouco do que está acontecendo, né? Então, hoje em dia, a gente tem visto um aumento da prevalência de algumas doenças, como o autismo e outras doenças psiquiátricas, aumento da prevalência do suicídio também, especialmente entre jovens e adolescentes. E assim, a gente precisa compreender esses fenômenos melhor, compreender os fatores que estão associados com esse tipo de patologia ou esse tipo de temática. Então, para isso, a gente produziu esse canal. Então, essa turma produziu como se fossem 8 vídeos, na próxima turma mais 8, e assim a gente vai ampliando a cada semestre o conteúdo que a gente tem do nosso canal. Você ouviu aí a professora Silvana Santos falando sobre o projeto que trabalha artigos científicos e pesquisas sobre genética de uma maneira mais simples e acessível através de vídeos publicados no canal na internet. Parabéns pela iniciativa, pessoal! Agora a gente muda de assunto, mas segue falando sobre saúde. Afinal de contas, quem não quer chegar na terceira idade de bem com a vida, com a mente e com o corpo, não é mesmo? O envelhecimento e longevidade foram temas debatidos em um congresso internacional realizado aqui em Campina Grande, que tem o apoio da Universidade Estadual da Paraíba. De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, a previsão é que no ano de 2050 teremos o dobro da população de pessoas com 60 anos ou mais. A nossa equipe acompanhou o 6º Congresso Internacional de Envelhecimento Humano e a repórter Alessandra Clementino conta pra gente na reportagem. Vamos ouvir. O 6º Congresso Internacional de Envelhecimento Humano reuniu durante 3 dias estudantes, professores e pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento. Esse ano, o evento debateu o tema Envelhecimento Humano no século XXI, atuações efetivas na promoção da saúde e políticas sociais. A palestra de abertura foi da professora doutora Maria Célia de Abreu, que falou sobre envelhecimento e longevidade. Acho que, como é um fenômeno novo, a gente não conhece o velho. O velho está começando a ser numericamente significativo em termos demográficos agora. E uma coisa que a gente não conhece, a gente cria sobre ela falsas crenças, preconceitos. Isso a gente tem que identificar e está na hora, estamos fazendo isso, de destruir os preconceitos. Vamos ficar com este novo velho. E o velho de hoje é um velho que não tem parâmetros. Ele não tem um velho mais velho que ele para ele se pautar, é assim que faz. Não, é ele que está inventando como é que faz. Então, isso também é uma coisa muito interessante. É um desafio diário. Ser velho dá muito trabalho, ser velho é um desafio, mas é uma delícia. O congresso é realizado pela 5ª vez na cidade de Campina Grande e, de acordo com a organização, foram mais de 4.000 inscritos para o evento, que é referência no assunto. O professor da UEPB, Manuel Freire, é o coordenador geral. Nós abrangemos uma área temática muito forte, desde a saúde, como a arquitetura, a parte do direito, a parte social. Então, é um congresso que tem áreas temáticas diferenciadas, né? Não só direcionada à saúde, mas que dá uma abrangência para quem trabalha com envelhecimento. E hoje está sendo um evento já no calendário de muitas instituições, como um dos maiores eventos na área de envelhecimento humano. Tivemos aqui 4.000 participantes, mais de 1.500 trabalhos, é um número considerável de trabalhos, e a gente quer consolidar, né, durante o maior São João do Mundo, o maior congresso também aqui em Campina Grande. O Congresso Internacional reuniu pessoas de diversas idades e de vários locais do Brasil e até do exterior. A professora Nancy Loyola veio de Teresina, Piauí, com um grupo de alunos para apresentar trabalho. Ela já participou de outra edição do evento e diz que aprende para compartilhar saberes. Eu, como professora, eu posso estar replicando o conhecimento adquirido aqui para os meus alunos que não tiveram oportunidade de vir. Veio 2 alunos comigo, do curso de psicologia, viemos apresentar trabalho. E como enfermeira, é importante porque a minha equipe, ela cuida de 400 e poucos idosos. E a nossa unidade de saúde, ela dá assistência a 946 idosos. Então, tudo que a gente aprende aqui, a gente reverte para a comunidade. Por exemplo, no
último evento que eu participei, eu assisti uma palestra sobre memória. Daí nós criamos lá na nossa unidade o projeto Memória Ativa, onde a gente trabalha as memórias visual, tátil, auditiva, olfativa, tá? E ultimamente nós estamos trabalhando a memória através do resgate das lendas, das histórias e dos causos que acontecem na comunidade, né? Então tudo eu venho, aprendo, chego lá, a gente adapta a nossa realidade, é muito importante. Além de palestras e apresentação de trabalhos, o Congresso ainda abriu espaço para o lançamento e venda de livros e ainda apresentou serviços que promovem saúde na terceira idade. No hall do Centro de Convenções, os participantes também puderam conhecer um pouco do que é produzido pelo artesanato local. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, a previsão é que no ano de 2050 teremos o dobro da população de pessoas com 60 anos ou mais no mundo. E esse pode ser um dos motivos pela grande procura e participação no Congresso Internacional de Envelhecimento Humano. Para o reitor da UEPB, Rangel Júnior, são necessárias políticas públicas para garantir o bom envelhecimento da população. Esse é um tema extremamente importante para a sociedade. O país precisa discutir, o Brasil precisa discutir, a sociedade precisa discutir a questão do envelhecimento e o tratamento dado aos idosos e idosas no Brasil. É preciso, de fato, traçar políticas públicas que possam assegurar a proteção à velhice, assegurar, do ponto de vista do Estado, garantias que a Constituição prevê, mas assegurar garantias também em forma de políticas cotidianas, né, para que o Estatuto do Idoso, por exemplo, efetivamente seja cumprido, mas para que as políticas públicas possam criar condições de melhorar a qualidade de vida, principalmente daqueles mais fragilizados. Alessandra Clementino, para o CBN Universidade. Obrigada, Alessandra. E antes de encerrar o bloco, a gente ainda traz a notícia sobre a participação do reitor Rangel Júnior no grupo de trabalho Sistema Universitário. O foco é acompanhar e avaliar o sistema universitário brasileiro e, além do reitor, participaram dessa reunião representantes de várias instituições de ensino superior do país. O encontro foi realizado em Brasília e foram apresentados os principais desafios das universidades no contexto de cada região e de cada realidade. Os responsáveis ainda debateram as estratégias de enfrentamento através de ações legislativas e ainda foram levantadas questões como qual é o tempo de permanência dos alunos na graduação, quais os principais cursos, o que está sendo pesquisado na extensão, o quanto está sendo investido nas instituições, qual o retorno desses investimentos na sociedade brasileira, entre outros pontos. Esse grupo de trabalho, o Ensino Universitário Brasileiro, foi criado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, no final do mês de abril deste ano e continuará a avaliar questões relacionadas ao investimento na educação superior. Esperamos que com a participação daqueles que estão dentro da realidade universitária do país, possamos ter mais melhorias no investimento por parte do governo federal. Afinal de contas, o nosso país precisa e muito de educação. Agora é a hora da nossa última pausa, mas na volta tem informação sobre o retorno das atividades para os alunos da UEPB e tem dica de alimentação saudável para as férias. É o período que a gente costuma sair da rotina, né? Então fica sintonizado na CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. A gente volta já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Chegamos ao último bloco do nosso programa e o tempo passa correndo, não é mesmo? Mas fica sintonizado que ainda tem muita informação para você. E para quem é aluno concluinte do período 2019.1 da Universidade Estadual da Paraíba, fica ligado que a partir do dia 19 começa a maratona das solenidades de colação de grau. Papel e caneta na mão, que nós do CBN Universidade preparamos um calendário especial para você. O primeiro campus a realizar a solenidade é o do Catolé do Rocha no dia 19. Em seguida, dia 22, será a vez do campus de Monteiro e, na sequência, dia 23, será realizada a cerimônia no campus de João Pessoa, na capital paraibana. Já no dia 24 de julho, são os estudantes do campus de Guarabira que colam grau e no dia 25, do campus de Patos. No dia 26, é a vez do campus de Araruna. E fechando a rodada das colações de grau da UEPB, tem a solenidade dos campos aqui de Campina Grande e de Lagoa Seca no dia 27 de julho, na Casa de Shows Espásio.
E como em toda solenidade, não pode faltar aquela produção, não é mesmo? E você, aluno do campus de Campina Grande e Lagoa Seca, que preencheu o formulário para participar da solenidade, se liga aí que a UEPB estará entregando as becas a partir da próxima segunda-feira, dia 15, até o próximo dia 24. Os alunos precisam ir até a recepção da Pró-Reitoria de Graduação, que fica localizada no Campus 1, em Bodocongó. O local fica aberto para atendimento dos formandos das 8 horas da manhã até o meio-dia. Anotou tudo aí? E só lembrando que a participação na colação de grau é critério obrigatório para você, estudante da Universidade Estadual da Paraíba, receber o seu diploma. Então fica ligado, vai buscar a beca e não perde a solenidade. Outras informações através da Pró-Reitoria de Graduação no telefone 3315-3350. 3315-3350. E ainda seguindo pelo calendário acadêmico da UEPB, o período letivo 2019.2 só será retomado no dia 6 de agosto, depois do feriado do dia 5, que regulamenta a Fundação da Paraíba. Até lá, é tempo de férias para os alunos e professores de todos os campos da UEPB e também período de férias escolares. Muita gente que trabalha com educação costuma parar nesse período. É tempo de relaxar um pouco, aproveitar o dia de descanso, mas não podemos relaxar quando o assunto é alimentação nas férias. E esse é justamente o tema do comentário Saúde A de hoje. Vamos ouvir. Saúde A, com Lucielen Lima. Olá, pessoal, tudo bem? As crianças adoram as férias. Quem não gosta, né não? Não precisa acordar cedo, não tem tarefa de casa para fazer, pode brincar o dia inteiro, a rotina muda completamente e todo mundo relaxa mais. Só que quando falamos em alimentação, não dá para relaxar tanto assim. Claro que também não precisa dessa rigidez toda. Há os momentos de abrir exceções, só que também não dá para descuidar durante as férias inteiras. Um mês todinho comendo demais alimentos sem nenhum valor nutricional, carregados de açúcar e carboidratos refinados, cheios de corante, realçadores de sabor, conservantes e etc., vai trazer prejuízos à saúde, além de influenciar no abandono de hábitos saudáveis que a criança já estava acostumada antes das férias. A boa alimentação influencia diretamente no desenvolvimento fisiológico, na manutenção da saúde, no fortalecimento das defesas do organismo contra doenças e no bem-estar como um todo, principalmente para as crianças que estão em fase de crescimento e desenvolvimento. Então, para ajudar você nessa missão de manter uma alimentação saudável nas férias, eu vou trazer aqui algumas dicas muito simples. Servem tanto para as crianças quanto para você. A primeira coisa é continuar com uma boa alimentação dentro de casa. Então, não caia na tentação de comprar um monte de industrializados para o lanche só porque as crianças vão passar mais tempo em casa. Aproveite para fazê-las colocarem a mão na massa com receitinhas utilizando frutas, integrais, ingredientes nutritivos em geral. Por exemplo, uma ideia aí. Que tal fazer um picolé com suco de fruta utilizando aquele reservatório de gelo do seu congelador? Coloca lá palitinhos e a criançada adora. Eu adorava quando era criança. Agora, fora de casa, eu sei que fica bem mais difícil. E aí, já que nas férias os passeios são mais frequentes, é preciso organizar alguns detalhes. É importante comer em casa pouco antes de sair para o passeio. Assim, ninguém chega aos lugares com fome. As crianças se concentram mais nas brincadeiras que nas guloseimas. E quando forem comer, comerão em menor quantidade. Leve sempre água de coco ou suco na bolsa para matar a sede durante o passeio. Além de manter a hidratação, claro, que é super importante, a criança não pensa logo em tomar um refrigerante, que é uma bomba de açúcar e ingredientes químicos prejudiciais. Isso aí, né? Todo mundo já sabe, não é novidade para ninguém. Leve também frutas e alimentos saudáveis e práticos, como castanhas e uva passa, por exemplo, é super prático. Vá dando à criança durante as brincadeiras. Assim, ela não fica com fome demais. Quando for comprar lanchinhos na rua, escolha algo mais nutritivo. Vou dar aqui alguns exemplos. Pipoca é uma boa escolha. Açaí também, agora de preferência, acompanhado com frutas, granola e mel. E não com leite condensado
condensado, balas e caldas artificiais. Veja também se consegue evitar frituras e alimentos doces demais. E opções com corantes, por exemplo, essências artificiais e realçadores de sabor. Tente evitar tudo isso. Observe também a higiene do lugar e da pessoa que está servindo o alimento. Isso é importante para evitar infestação de verme ou infecção. Não estamos aqui pensando que você deve exagerar nos cuidados e acabar não relaxando nas férias e estressando até a criança. Não é isso, tá? Mas descuidar completamente não é a saída para uma boa saúde. Alguns cuidados, quando feitos com frequência, vão virando hábitos. E todo mundo se acostuma com eles, tanto você quanto as crianças. É importante explicar para os pequenos o porquê de cada cuidado, para que eles cresçam informados e conscientes, e não apenas sendo obrigados a obedecer um monte de regras que eles não entendem, né não? Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada, Luciele. E até o próximo Saúde App. Antes de encerrar o programa de hoje, a gente traz dicas para você que gosta de uma boa música. É que encerra neste fim de semana o Festival Internacional de Música de Campina Grande, o FIMUS, que é realizado pela UFCG, que tem a parceria da Universidade Estadual da Paraíba. Na programação do evento, hoje à tarde, no Teatro Municipal, a partir das 3 horas, tem a apresentação de compositores da Universidade Federal de Campina Grande. Às 8 horas da noite, tem recital de flauta transversa com um músico dos Estados Unidos e a apresentação de Ricardo Vieira no violão. E tem encerramento amanhã, com programação nos turnos da tarde e da noite também no Teatro Municipal Severino Cabral. Só lembrando que o acesso ao FIMUS é totalmente gratuito e que o evento comemora agora 10 anos de existência. E é com essa informação que o CBN Universidade de hoje chega ao fim. Mas no próximo sábado eu volto com muita informação para você a partir das 9 horas da manhã, aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. Se você perdeu algum programa, pode ouvir todas as edições do CBN Universidade através do canal Rede UEPB no YouTube. A cada semana, todos os programas estão disponíveis para você ouvir. O CBN Universidade tem a produção dos estudantes de jornalismo da UEPB e de educomunicação pela UFCG, com a apresentação minha, Luana Albéria. Supervisão e edição da Coordenadoria de Comunicação da UEPB e a direção é de Hipólito Lucena. Realização Universidade Estadual da Paraíba e Rádio CBN Campina Grande. Agora você continua com a programação da CBN, que tem muita informação para você. O CBN Universidade volta sábado que vem e eu espero você. Até lá! CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba.